Tá, pessoal, como eu prometido, é um vídeo rapidinho, só para explicar o que tá na apostila. Eu mandei ela por PDF, então dá para abrir por ali também, não precisa ter ela impressa. Então, aqui na apostila tem alguns métodos, tá? Aqui nessa descrição é um método que a gente chama, que é o método das tentativas. Existe esse macete aqui que se chama macho, que eu já vou explicar. E depois tem mais um embaixo que é o método algébrico, que na verdade usa a matemática. Então, eu não vou fazer, eu na verdade reescrevi essas reações, agora eu tenho que alinhar aqui para ver se vai ficar fácil de enxergar. E vou tentar explicar elas, de forma falada fica mais fácil de entender, ali tá escrito. Mas é o seguinte, tá? O primeiro método, que é o das tentativas, é o seguinte, o que tu tem que fazer? Primeira coisa tá vendo que tem a flecha aqui que divide, que separa a reação. Então, tu vai reescrever aqui os elementos que estão deste lado, é o ferro e o cloro. Os elementos que estão deste lado é o ferro e o cloro. Sempre tem que ser iguais. Quantos ferros desse lado tem? Apenas um. Quantos cloros? 2. Quantos ferros desse lado tenho? 1. Quantos cloros? 3. Por quem eu começo? Esse método diz que tu tem que começar por aquele que aparece apenas uma vez na fórmula dos reagentes e uma vez na fórmula dos produtos. Como assim? Bom, o ferro no lado aqui dos reagentes aparece só em uma fórmula? Sim, ele só aparece aqui. Tipo, ele não tá aqui junto com o cloro, ele não aparece duas vezes. Como é o caso, por exemplo, vamos supor, deste O. O O aqui aparece duas vezes, tá vendo? Então, é isso que tu vai cuidar. Então, o ferro aparece só uma vez. Só uma vez aqui, só uma vez aqui. O cloro no lado dos reagentes aparece só uma vez? Sim. E o cloro no lado dos produtos aparece só uma vez? Sim. Então, o que tu vai fazer? Por onde tu começa. Então, ele diz que quando aparecer uma vez de um lado, uma vez do outro, e isso empatar, porque geralmente tu começa por aquele que aparece uma vez só. Por quem tu vai começar? Então, tu vai começar por aquele que tem maior índice, ou seja, maior quantidade. Então, entre o ferro e cloro, quem é que ganha com maior quantidade? O cloro. Entre o ferro e o cloro, o cloro. Então, tu vai começar arrumando ele. O que tu faz aqui se desse lado tem 2, desse lado tem 3? A regra diz que basta apenas inverter. O número do índice, a gente costuma dizer que esse número que vai aqui embaixo se chama índice. O número que está aqui embaixo vai vir para frente do cloro que aparece lá do outro lado. E o número que está embaixo do cloro deste lado vai para frente do cloro lá do outro lado. É como se tu invertesse, apenas isso. E se tu for fazer a conferência, tu vai observar o quê? Quantos cloros agora tu ficou aqui desse lado? 3 vezes cloro 2. Significa que tu tem cloro 2, cloro 2, cloro 2, 3 vezes. Ou apenas tu multiplica. Quanto que dá isso? 2, 4, 6. 3 vezes 2, 6. Então, agora tu não tem mais 2, agora tu tem 6. Será que do outro lado eu consegui arrumar o cloro fazendo isso? Colocando 2 aqui na frente? O que significa esse 2? Significa que eu tenho 2 vezes o FeCl3. FeCl3. 2 vezes. Então, quantos cloros eu tenho? 3. 3 dá 6. Ou 2 vezes 3 dá 6. Igualei os cloros. Ambos estão com 6. Agora, eu tenho que ajeitar o ferro, porque esse 2 na frente modificou a quantidade de ferro, não é mesmo? Ó, eu tenho 2. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Simplesmente colocar 2, porque 2 vezes esse ferro, tornam ele 2. Desculpa. Tem gente que diz que se colocar o 1 é o suficiente. Cosquinha. Bom, só retornando, alguns às vezes tinham dúvida quando aqui era assim, e eu tinha que tornar 2 desse lado. Alguns falavam, senhora, coloca o 1, porque achavam que aquele 1 somaria com esse 1 que tu só usou aqui para te não se perder. Porque esses números que estão aqui, do lado do ferro, do lado do cloro, eles não, na verdade, só servem para a gente se basear de quantos tem na reação. Então, o que me importa numa avaliação, ou a resposta que eu quero, na verdade, é o que tá aqui, ó. São esses números que estão junto com a reação, e não isso aqui. Se eu não quiser fazer isso, se eu quiser fazer de cabeça chutando, nem precisa disso. Isso aqui que tá aqui é só pra gente se basear e não se perder.
Então, alguns achavam que, senhora, bota o 1 aqui, porque tu já tem um aqui, um dá 2, e não tem nada a ver. Então, aqui na frente é o número que me importa. Se eu tenho 2 aqui, significa que eu tenho 2 vezes a substância ferro. Se tenho 3 aqui, eu tenho 2 vezes a substância cloro 2, tá? Só um esclarecimento rápido. Agora, a gente vai para outra. Agora, a gente vai fazer essa aqui, que é o método que eu acho mais fácil e que eu pratico mais no dia a dia, quando eu tenho que balancear, que é usar aquele macete ou aquela dica do macho. Faço de novo a mesma coisa. Eu vejo quais são os elementos que estão desse lado e reescrevo. Eu tenho ferro, eu tenho enxofre e eu tenho oxigênio. Tenho mais algum desse lado? Não. E eu sempre faço essa divisão na flecha, tá vendo? Depois, eu escrevo na mesma linha, tipo, às vezes aqui aparece o O, aí a pessoa vem e escreve o O, aí vai comparar ferro e O, eu não gosto. Então, eu reescrevo esses elementos que estão desse lado aqui novamente. Por que que eu sei que eu posso fazer isso? Porque tudo que aparece desse lado, obrigatoriamente tem que aparecer desse lado. Então, tem o ferro, tem enxofre e tem o O. Agora eu vou contar, de novo. Isso aqui que a gente faz em azul é pra gente não se perder. Eu nem precisaria fazer. Eu posso ver de cabeça, ó. Aqui tem um ferro, aqui tem 2, já tem que arrumar, sabe? Eu já poderia fazer isso. Eu gosto de fazer isso só pra não perder. Então, ó, desse lado eu tenho um ferro. Quantos enxofre? 2, é o número que tá ali embaixo. Quantos Os? 2. Desse lado de cá, quantos ferros? 2. Ó, 3. Porém, aparece O do outro lado na outra fórmula. Então, eu somo essas quantidades. E aí, por que eu somo? Porque tá escrito aqui, ó. Eu somo. Isso é uma substância e essa é outra substância. E eu somo as quantidades que aparecem em ambas substâncias. Então, aí aqui, eu vou ter 5 Os. E quantos S's, ó? 1. Ai, mas não é 2 S? Não, porque o 2 é do O e não do S. O que eu tenho diferente? Tudo. Ferro, enxofre e O. E agora, por onde eu começo? Aí a dica do macho, que eu acho muito válida e sempre gosto de usar. Eu começo por quem? Metais. Depois que eu balancear metais, eu vou por usar metais. Depois, aqui diz carbono, é só para que a palavra forme, né? Porque carbono é um ametal, mas é só para que a palavra macho seja gravada. Não precisaria ter esse C, né? Se dando conta que carbono é ametal. Depois, hidrogênio. Por último, oxigênio. Sempre, tá? Ó, então vamos lá. Aí, é claro que tem que ter um pouquinho de conhecimento de tabela periódica, né? Saber quem que é metal, quem não é metal. Ferro é um metal. Enxofre e oxigênio são não metais. Se quem não lembra disso, vai na tabela. Aquela tabela grande, tá bem explicadinho isso. Mas vamos lá. Então, vou arrumar o ferro primeiro, ó. Por onde eu começo? Onde eu começo colocando o número? Se aqui tem 1 e aqui tem 2, tu sempre arruma o lado que tem menos. Então, que número eu vou pôr aqui na frente para tornar esse ferro igual à quantidade lá do outro lado? 2. Nunca 1, porque isso aqui é só para não me perder. De novo, eu não tenho que somar nada com esses números aqui, nada. Então, olha só, vamos ver se arrumou o ferro. 2 vezes essa substância significa dizer que eu tenho 2 vezes FeS2, FeS2. Então, quantos ferros eu vou ter? 2. Não é verdade? Não ficou igual do outro lado? Sim. Porém, mexeu no enxofre, né? Então, quantos enxofres agora eu tenho? Eu vou ter 2 vezes 2. Ou isso que eu fiz, eu somo. 2 mais 2, 4. Tá igual do outro lado? Não. Então, eu vou arrumar o enxofre. Ah, mas por que não o O? Porque o O tem que ser por último. Então, eu tenho 4 enxofres desse lado, eu tenho que tornar este lado com 4 enxofres. O que eu faço? 4 na frente, porque 4 vezes esse 1 que não aparece, né? Eu vou ter 4. Ou, se eu não enxergo, o que é esse 4 aqui na frente? Significa que eu tenho 4 vezes a substância SO2. 4 vezes. Quantos S eu tenho agora aparecendo? 4. Tá? Tá gravando, né? Será que tá gravando? Tá gravando. Bom, eu já arrumei então ferro, eu já arrumei enxofre. Será que eu arrumei o O? Aí a gente vai ter que parar e contabilizar isso. Desse lado, fazendo isso aqui, não modifiquei o O, então ele continua com 2. Porém, nesse lado, eu modifiquei, eu não tenho mais 5. Quantos eu tenho agora? Quanto é que é 4 vezes 2? Ou 4 vezes repetindo essa substância? Quantos Os eu tenho?
2, 4, 6, 8. Ou 2 vezes 4, 8. Ah, é 8? Não, porque tem ali, ó, na outra substância, ainda nos produtos. Então, é 8 mais 3. 8, 9, 10, 11. Então, agora eu tenho 11, concordam? Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer agora? Eu só tenho o O aparecendo aqui. Como é que eu vou tornar ele 11? Eu tenho que tornar ele 11. Aí, quando acontece isso, que tem que dar um número ímpar e lá eu tenho uma substância com um número par, a mais barbada das coisas se faz. É uma fração. Não acredito. Fração horrível, não entendo. É só pegar esse número aqui e colocar sobre 2. É só isso. 11 meios. Se vocês não entendem o que é uma multiplicação de fração, ó, 11 meios vezes 2. Quanto é que é 11 vezes 2? 22. Quanto é que é 22 dividido por 2? 11. Então, esse número aqui, multiplicado pela substância O2, se torna 11. Ou ainda, tá vendo que aqui tem um 2, embaixo tem o quê? 1. Isso aqui, ó, simplifica com isso. E aí, eu tenho apenas 11 como quantidade. Ah, eu não conseguiria entender assim, não quero fração. Realmente, algumas respostas não aceitam fração. Só que tu precisa encontrar a primeira fração, que é muito simples. Deu um número ímpar, coloca sobre 2. Por exemplo, se aqui tivesse dado 7, qual seria o número aqui? 7 meios. Se aqui tivesse dado 3, 3 meios. Se aqui tivesse dado 5, 5 meios. Se aqui tivesse dado 13, 13 meios. Sempre, sempre vai dar certo. Só que às vezes algumas respostas pedem números inteiros, menores números inteiros. O que a gente faz para tornar isso número inteiro? Multiplica toda essa equação inteira, ou seja, esses números da frente inteiro, por 2. A única coisa que tu vai fazer é isso. Eu acredito que não tenha nenhuma complexa como essa lá nas atividades, tá? Se não me falha a memória, não tem. Mas isso é bom para a vida, para vocês saberem. Então, multiplicando isso por 2, eu vou reescrever a reação. Ó. Tentar ver se vai aparecer aqui embaixo. Vou fazer um traço e vou reescrever ela aqui, tá? Então, ó. Quanto é que é 2 vezes 2? 4 ferro S2. Mais. Quanto é que é 2 vezes 11 dividido por 2? Dá os 11. A gente já tinha descoberto aqui antes. 2 vezes 11, 22. 22 dividido por 2, 11. Então, dá 11 O2. Forma o quê? Quanto é que é 2 vezes o que não aparece aqui, que é 1? 2 Fe2O3. Mais. E quanto é que é 2 vezes o 4? 8 SO2. Então, essa aqui seria a resposta, provavelmente, que vocês encontrariam nas alternativas, se fosse alguma questão feita de simulado, algo assim, tá? Então, esse aqui é a dica que eu mais uso e, realmente, eu peguei uma equação bem complexa para explicar, porque aparece fração e, geralmente, é o inimigo do aluno entender quando tem fração, mas é muito simples, é muito fácil. Eu vou fazer um outro, de novo, pelo método macho, que é aquele macete, e é o que eu mais uso. Só que agora, vocês viram que aquele lá aparecia fração. Nesse aqui, aparece outra forma. E aí, o que a gente faz, né? Então, de novo, eu sempre gosto de passar o traço aqui, separando os dois lados da reação. O que eu vou fazer? Contabilizar quantos H's tem desse lado, ou seja, H tem... desse lado, 2, e O também tem 2. Contar assim, eu sempre gosto de comparar em linhas, então, vou botar o H aqui e o O aqui. Quantos H's desse lado? 2. Quantos Os? Percebam que aparece em duas formas, então, tenho este O e tenho este, eu somo. Dará a quantidade de 3. H estão iguais. O não estão iguais. Como é que eu vou tornar e arrumar isso igual? Tipo, tornar esse lado aqui 2 é muito difícil. Então, a gente sempre começa arrumando por aquele lado que tem menos. Então, eu tenho que arrumar essa substância. Percebam que eu tenho que colocar um número aqui, que transformaria isso em 3. Mas é meio óbvio que se tu colocar um número aqui, porque já tem o 1, então seria o próximo. O próximo que eu tento seria o 2. Se eu colocar um 2 aqui, eu não vou mexer o O, tornando ele 3, até porque eu vou mexer no H também. Então, nunca se preocupem com isso, vão tentando. Então, o número que aparece aqui é o 1. E o 1 não deu certo, as quantidades não ficaram iguais. Então, qual é o próximo número que eu vou tentar? Então,
é como se eu fosse tentando usando o macete o macho. Então, eu vou tentar o próximo número inteiro, que é o 2. Caso isso não se resolva com esse número inteiro 2, eu tento o 3. Caso não se resolva, eu tento o 4. Eu vou fazendo essas tentativas até chegar no resultado. Então, olha só. O que eu vou fazer agora? Vou recontar. Esse em azul é só para me basear, eu vou recontar. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Então, os lados daqui, desse lado, 4 e 4. Ah, eu não entendo, não enxergo. O que significa esse 2 aqui na frente? Que essa substância existe 2 vezes. Então, é H2O2, H2O2. Olha quantos H eu tenho, olha quantos Os eu tenho, tá? 4 e 4. Vamos pro lado de lá agora. Eu continuo tendo 2 e continuo tendo 3. Quem eu arrumo primeiro? Pela regra macho, eu tenho que arrumar quem primeiro, ó? O H primeiro. Então, vamos arrumar o H, ó. Então, que número eu ponho aqui na frente? Lembrando que tem o 1 já. Que número eu ponho aqui na frente que vai tornar, multiplicando com esse 2, o número 4? Bom, se já tem o 1, eu vou tentar o 2. 2 vezes 2 dá quanto? Oh, dá 4. Ou, se eu não enxergo, H2O 2 vezes. Quantos Hs eu tenho? 4. Quantos Os eu tenho? 2, ou 2 vezes 1. Então, eu tenho 2 Os aqui, com mais 2 Os aqui. Então, quanto que deu? 4. Então, esta reação aqui, ela fica devidamente balanceada com 2 aqui na frente, com 2 aqui e com 1 aqui. Ó, tudo certo, tá? Esse é métodos das tentativas. Agora, eu vou mostrar o último método que aparece lá na apostila aqui, ó. Bem aqui no finzinho, ó. Deixa eu mostrar. É essa parte aqui, tá vendo? Essa explicação que começa aqui, outra forma de fazer, realizada em princípios matemáticos. Então, a forma algébrica, eu vou mostrar no próximo vídeo. Tá. Agora, esse último método, eu vou usar a mesma reação anterior, mas para mostrar como é que é a forma de método algébrico para fazer o balanceamento. Esse, eu confesso, que eu não uso porque dá um pouquinho mais de trabalho, mas, tipo, ele é infalível. Tipo, reações gigantes, que tu quebra a cabeça na tentativa e bota de um lado, bota do outro e nunca fecha. Esse aqui é infalível, ele nunca dá errado. Faço o que daí nesse caso? Aqui na frente, eu coloco letras, tá? Então, começo com A, depois B, depois C. Aí, o que eu vou fazer agora? Bom, eu vou observar quais são os elementos que aparecem, né? Desse lado aparece hidrogênio e O, e desse lado aparece apenas hidrogênio e O. Então, eu vou pegar o hidrogênio e o O para contabilizar. Como é que é feito isso? Eu vou usar essas letras. Então, pode parecer muito confuso, mas dá certo. Olha só. Quantas vezes eu tenho o A para o hidrogênio? Eu tenho 2 vezes, então 2A. Para isso dar certo, eu tenho que sempre igualar, formando uma reação matemática. Tá, desse lado tem mais algum H? Não, já escrevi todos, então só tem 2 vezes o A. Boto um igual para ir para o outro lado da reação. Onde aparece o H aqui? Aparece aqui. Então, quantas vezes a letra B vai ser multiplicada? É multiplicado pelo índice do H, que é 2, então também será 2B. Agora, a gente vai fazer para o O. Desse lado de cá, quantas vezes o A se repete para o O? 2, ó. Eu vou ter 2A e não tenho mais. Igual, vamos para o lado de lá. Bom, o O aparece 2 vezes. Então, olha só como é que vai ficar. Desse lado aqui é só um B, tá vendo, ó? Porque aqui eu tenho o número 1, então eu tenho um B. Porém, eu tenho mais outra substância. Então, mais C quantas vezes? 2. 2C. O que eu faço agora, tá? A dica é, escolha uma das letras para fazer uma substituição por um número. Só tem 2 opções de letras, na verdade, tu tem 3. Tu tem A, B e C. Tu tem que colocar no lugar dessa letra o número 1 para fazer as substituições. Então, eu vou escolher qual? Qualquer um, tá? Na verdade, tu tem que escolher o que é mais fácil. Nesse momento aqui, o que eu acho mais fácil é escolher o A ou o B. Como assim, senhora? Eu não tô entendendo nada. Se tu substituir o A pelo número 1, qual vai ser a resposta aqui? 2 vezes 1, 2. Então, desse lado, tá vendo que tem igualdade? Quanto tem que valer o B também? Para que dê 2 igualando a equação lá do outro lado. É essa a pergunta que a gente tem que se fazer. Então, olha só como é que ficaria, tá? Então, ó, 2, eu vou substituir a letra A por 1, igual 2B.
Quanto é que é 2 vezes 1? 2. E aqui eu continuo com 2b. Então, é meio óbvio, mas tu poderia fazer a reação para enxergar. Tipo, qual valor que tem que valer b para que isso aqui se iguale? Ai, não enxergo, Sora, ainda não tô conseguindo ver, porque tá bem claro. Então, faz lá a equação matemática. Como é que ficaria? Como é que eu separo isso aqui? Esse 2 está multiplicando, passa dividindo. 2 dividido por 2 igual a b. Quanto é que dá isso? 1. Então, significa que b vale 1. E quanto é que valia o a mesmo para nós, lá no início? 1. Tá? Agora, eu vou descobrir c. Eu sei que o a vale 1, eu sei que o b vale 1. Quanto será que vale c? 2 vezes 1, 2, igual a 1 mais 2 vezes c. Bom, primeiro eu vou separar o que aqui mesmo? Os números, né? Um número sozinho da letra. Então, aqui tá somando, passa pra lá diminuindo. Então, 2 menos 1 igual a 2c. Então, aqui vai dar 1 e aqui 2c. Tá multiplicando, passa pra lá dividindo. 1 meio igual a c. C é igual a 1 meio, estão vendo? Então, o que eu vou fazer? Eu venho e coloco aqui, o A é 1, o B, quanto que a gente descobriu que era? 1, e o C, 1 meio. Lembram que eu falei pra vocês que quando tem uma reação assim em fração, geralmente não aparece nas respostas, não posso ter fração? Como é que eu torno isso aqui tudo no número inteiro? Multiplica por 2, que é o número que tá aqui, ó, no denominador. Vezes 2. Então, como é que vai ficar essa reação? Eu vou reescrever ela aqui, tá? Que eu acho que aparece pra vocês. 2 vezes 1, 2H2O2. 2 vezes 1, 2H2O. 2 vezes 1 meio? Bah, não sei. Muito difícil. Quanto é que é 2 vezes 1? Opa, deixa eu baixar. 2 vezes 1 é 2. 2 dividido por 2 dá quanto? 1. Então, só escrevo O2. E deu. Isso aqui que a gente fez, se a gente voltar lá no anterior, é o que a gente tinha feito. Não é esse. Cadê? Tá aqui atrás. Aqui, ó. Se a gente voltar, é o que a gente tinha feito antes, ó. Todo aquele anterior que a gente fez dessa forma, que eu acho muito mais simples, eu encontro também, tá vendo, ó? É da mesma forma. Só que, claro, uma reação simples, para que todo esse trabalho com esse monte de equação? Tipo, para que esse trabalhão todo? É aí que eu reforço. Isso aqui é uma forma de explicar o jeito que tu faria se a reação fosse mais complexa. A reação não é complexa, a reação é fácil. Então, não tem necessidade, tá? Mas é só mais uma técnica para vocês. Então, vocês receberam 3 técnicas para fazer o uso, tá? Dos temas de balanceamento. Vocês podem agora escolher qual a técnica vocês preferem. Eu sempre prefiro aquela forma simples. Eu conto e vou tentando encaixar os números ali, tá? Eu espero ter ajudado. Qualquer dúvida, mandem para os representantes do grupo de Química, que aí eu refaço ou tiro as dúvidas de novo, tá? Beijo.